Boa tarde, meu nome é Júlia do terceiro A. Sou a Giovana do terceiro B. Sou Vinícius, terceiro A. Sou Maria Cecília do terceiro C. Sabrina, terceiro A. Beatriz do terceiro B. Então, o tema do nosso trabalho é Marco Civil, oficialmente chamado de Lei número 12965, dia 23 de abril de 2014. Ela é uma lei criada para regular o uso da internet no Brasil, por meio de princípios de previsão de princípios, garantias, deveres e direitos para quem usa a rede. Bom, eu vou falar por que ela foi criada. Existem três principais motivos da criação do Marco Civil. O primeiro é que o projeto de lei ele foi baseado em uma outra lei chamada a Lei de Cyberbullying, ou mais conhecida como Lei de Azevedo. Esse nome foi por causa do criador dessa lei, que foi Eduardo Azevedo, que é atual deputado e participa do partido do PSDB. E na época ele foi muito criticado e apelidado de AI-5 Digital. Por que AI-5 Digital? Como outro grupo havia explicado, foram leis que deixaram que o povo não tivesse liberdade de expressão. Por isso que é AI-5 Digital, que é um computador militar. O segundo foi motivado também pelas denúncias de espionagem de comunicações de cidadãos brasileiros aqui pela Agência Nacional de Segurança, NSA, são as siglas dela em inglês, que ela é uma agência lá dos Estados Unidos. E a presidenta Dilma foi muito pressionada a ser ágil e agir com rapidez para a aprovação dessa lei. E o último motivo, que é o mais simples de todos, que é o cyberbullying. Isso, obrigada. O cyberbullying, que é todo tipo de violência praticada em um meio digital, seja redes sociais, seja blogs, seja computadores, seja celular. Então também são os três principais motivos da criação do Marco Civil. Bem, eu vou estar falando um pouco sobre as polêmicas causadas do Marco Civil e as tretas dentro da internet. Bem, eu vou dar uns exemplos que eles falam, tanto do a favor quanto contra. E o a favor sempre fala questão de segurança, que o Marco Civil vai trazer mais segurança para a internet em si, por causa do armazenamento de dados que ela foi. E justo esse armazenamento de dados é o ponto contra que as pessoas dão, que é a privacidade. Porque o governo vai ter direito de acessar todo esse armazenamento de dados do seu computador quando tiver alguma suspeita de você ter feito algum roubo, homicídio, alguma coisa do tipo. Então, aqui foi uma charge que eu achei super interessante, que muitas pessoas nem conhecem, não procuram saber e saem falando por aí. Vocês podem ver que no primeiro quadrinho, um chega no outro e fala: o Marco Civil da Internet foi aprovado, quer dizer que agora serei obrigado a acertar censura e ditadura na internet? Aí o outro responde: censura? Ditadura? O que você está falando, cara? Você pelo menos leu sobre o assunto antes de ficar falando dessas coisas? E o outro responde: o quê? Quer dizer que agora também serei obrigado a ler sobre uma coisa antes de meter a pau nela? Que absurdo! Ali, o que estava ouvindo fala depois: bom, pelo menos acho que hoje não vou ouvir besteira pior que isso. Chega outro e fala: ei, depois que aprovaram o Marco Civil, a internet ficou lenta. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, Leite, essa aqui é outra que eu achei muito interessante também. Como já falaram, que a presidente Dilma foi, forçada a processar logo a lei. Porque é o que fala aqui: o rato tem medo de gato, o gato tem medo do cachorro. E a elite, a mídia e os políticos têm medo da internet livre. Por isso que tiveram que basicamente obrigar ela a aceitar a lei. E aqui também fala do processo da lei. Foi um projeto de lei constituído pela sociedade civil, ou seja, pela população. Tem 4 anos de consulta pública, mais de 2.300
sugestões para emendas dessa lei, foi feitas consultas públicas online, acesso de mais de 40 mil internautas, dando opinião e tal, e garante a internet livre. Por isso que um dos principais lemas do Marco Civil o Marco Civil é de todos nós. Aqui, agora o Marco Civil, os direitos e os deveres. Aqui eu coloquei um artigo para vocês verem que fala assim: o responsável pela transmissão, comunicação ou roteamento tem o dever de tratar de forma astronômica quaisquer pacotes de dados, sem descrição de conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicativo. Ou seja, ele é responsável por transmitir tudo, tipo, sem censura, sem nada. Esse é um direito que a pessoa tem. Ela pode colocar o que ela quiser na internet, quando ela quiser, da forma que ela quiser. Mas aí também tem os seus deveres. Vamos seguir. Aqui, sobre a mesma lei. A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada por decreto, ouvidas as recomendações do Comitê Gestor de Internet do Brasil, e somente poderá decorrer de, aí, primeiro requisito, técnicos indisponíveis à função adequada de serviço e aplicação, e o segundo, priorização do serviço de emergência. Então, lá quer dizer o quê? Que você pode colocar o que você quiser, mas também fala, tipo, o governo vai ter acesso a todos os dados do computador, mas só em caso de você ser suspeito de alguma coisa. E também pode ter a transmissão e a priorização para esses dados. A segunda emenda é, na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego previsto, o responsável mencionado do computer deve abster-se de causa de prejuízo ao usuário, respeitar a livre concorrência e informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento, mitigação de tráfego adotados. E a última emenda é, na previsão de contexto da internet, onerosa ou gratuita é vedado bloquear, monitorar, filtrar, analisar ou fiscalizar o conteúdo dos pacotes de dados, reservados às hipóteses admitidas na legislação. Ou seja, eles só vão ter acesso a tudo, como eu já tinha dito antes, se for permitido pela legislação. Que nem falar, um marco civil vai invadir a vida de todo mundo. Não, porque é considerado crime e qualquer um que fizer isso vai ter pena e a pessoa pode ser indenizada, quem foi invadido pode ser indenizado, e a pessoa que invadiu do governo lá perde cargo e pode pegar prisão também. Quando foi criado? Bem, a primeira vez, na verdade, que o Marco Civil surgiu aqui no Brasil foi em 2002 e ele começou a ser realmente um projeto só em 2009. Ele foi aprovado dia 23 de abril de 2014 e só começou a ser válido mesmo no dia 25. Ele foi sancionado pela Dilma. Bom, como pode ser aplicado? Quando estamos lá no Facebook, aí aparece, tipo, não críticas, mas zoando religião, ou parte financeira das pessoas, ou até política. Você pode usar a lei para se defender sobre isso, se sentir ofendido. Mas quando é a parte de pornografia, essas coisas nas redes sociais, você mesmo pode denunciar lá no Facebook, que tem para você denunciar, e em outros sites também.
E quando cortam os dados móveis também celular, que ficam muito nervosos por isso, também tem a ver com isso. Não sabia. Bom, agora eu vou falar das privacidades. Então, o nome Marx ele foi colocado o nome Marx porque não havia nenhuma regulamentação já com este nome. O civil é porque ele não legisla sobre nenhuma porque ela não legisla sobre nenhuma penalidade criminais para infratores. E da internet, que como já diz, é uma lei que ela vai agir, e a ordem da internet. Ela foi elaborada pelo deputado Alexandre Monroe no ano de 2009 e o Marco Civil ela foi descrita como uma constituição da internet. Bom, nosso grupo concluiu que o Marco Civil, ele agora não é muito conhecido por nenhum de nós e por esse motivo ele é um grande tema para ser redação no Enem. Por quê? Ninguém sabe. Lógico que tem os textos de apoio, mas quando temos todas essas informações, é bem mais fácil criarmos argumentos, criarmos citações contra ou a favor do Marco Civil. Eu, por exemplo, sou neutra nesse assunto. Por quê? É lógico que eu tenho meus direitos e meus deveres, e eu vou correr atrás disso. Mas uma lei para internet, eu acho que já é demais. Bom, vocês têm as suas opiniões e podem entrar em discussão agora, podem começar com as perguntas e, por favor, primeiro a banca e em seguida o público. Obrigada. Qual é a finalidade dessa lei? Tem alguma finalidade? Finalidade, caso alguém, como assim? A do governo? Não, dá para o internauta mesmo. Então, a penalidade do internauta é o seguinte, tem um prazo, tipo assim, alguém viu alguma coisa numa página, não gostou, entra na justiça. Ou o provedor da internet vai entrar em contato com quem colocou e dá um prazo, tem um prazo de 6 meses para tirar, na verdade tem um prazo de 6 dias para tirar aquilo. Se ele não tirar, o próprio provedor tem o direito de entrar na rede dele e procurar em todos os dados até encontrar aquela informação e retirar. No caso, só infração, não tem prisão, nem multa, nem nada, né? Não, agora se no caso o servidor entrar no computador da pessoa, lá no histórico da internet da pessoa, sem um mandado, sem uma busca, só entrar por entrar, aí tem, entrar porque, não estou sem fazer, eu vou vasculhar a vida dos outros. Aí tem a punição, mas eu não sei de quanto tempo. Eu sei que pode ter a indenização e a prisão, dependendo do caso. Uma pergunta, essa lei do Marco Civil, ela inclui, igual o tema do humor falou, ou não, do humor na internet? Então, até inclui, mas minha opinião é que a parte do humor negro que foi apresentado semana passada já não é ofensivo, na minha opinião, nenhuma daquelas piadas foram ofensivas. Então eu não buscaria essa lei, então depende muito da pessoa buscar, correr atrás se vai, como pode dizer, se ela se ofendeu com tal postagem. Então, se ela se ofendeu, ela pode usar. Pode. Ela pode ir atrás, mas só por ela estar ofendida não garante que Ela esse vai ganhar. conteúdo vai ser retirado. Essa lei do Marco Civil foi utilizada quando aquela dentista chamou aquele goleiro do Grêmio de macaco? E foi postada até no Facebook dela. Somos todos macacos. Não que eu me lembre. Não lembro nada falando disso. Eu tenho certeza. E essa lei, ela também se aplica a hackers? Sim. Por causa que aí entra na invasão de privacidade, que é aquilo que eles proíbem dentro do Marco Civil. Você lembra quando eu falei das comunicações que foram pela NSA? Bom, tudo isso é um desses motivos que a criação do Marco Civil não significa somente aqui, isso implica em outros países, por exemplo, os Estados Unidos e a Coreia do Norte, serem investigar nós brasileiros aqui, entendeu? Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria expressar minha opinião sobre a lei. Eu concordo com o Marco Civil porque muitas pessoas usam a internet acreditando que lá você clica para dizer o que quer e acaba dizendo de forma ofensiva, de diferentes casos.
Então, o Marco Civil controla, porque todo mundo adora usar sua liberdade, até de forma que extrapola. Mas quando vem os direitos e regras que você tem que seguir, todo mundo não gosta. Mas o que você tem que usar sua liberdade até um certo momento, porque a partir do momento que você machuca outra pessoa, você já abusou da sua liberdade. Bruna? Bom, é uma pergunta que eu tenho. O Marco Civil, essa lei, pode ser usada de uma forma de ataque, assim, porque é um provedor que você vai poder entrar numa rede de uma pessoa. E se alguém um pouco mais capacitado dominar esse provedor e começar a atacar em massa? Aí entra no hacker. É aquele mesmo caso, porque ele entrou dentro do... Como eu posso falar? Da privacidade que está acumulada dentro do provedor. Então ele invadiu o provedor para poder invadir sua privacidade. Aí entra o hacker. Então, é como tinham dito, como eu já disse antes. Tem essa lei, mas tem uma lei dentro dessa lei que diz que qualquer pessoa que invada o seu provedor, que o provedor invada a privacidade da pessoa, sem um mandado de busca ou sem um motivo, claro, que nem eles já citaram, em caso de assassinato, de suspeita de roubo e esse tipo de coisa. Tem uma lei que se aplica a eles, que ele pode ter punição e também, dependendo do caso, tem indenização. Uma outra pergunta? Comentário?